vamos falar sobre as ações boas pagadoras de dividendos com o Rui Hungria, que já está aqui comigo. Rui, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Paula. E Rui, falando um pouquinho sobre as ações brasileiras que se deram tão bem em agosto, mas também quem investe ali, claro, pegando ações boas pagadoras de dividendos, estão se dando melhor ainda nesse ano. A sua carteira Vacas Leiteiras está rendendo aí quase 200% do Ibovespa. Conta um pouquinho mais sobre esse resultado, o que levou esse resultado muito bom nesse ano. Sim, quando a gente olha o desempenho positivo do Ibovespa até aqui no ano, muitas vezes a gente esquece de olhar que, na verdade, o Ibovespa é uma composição de várias ações, né? Mas não tem sido um ano bom para todas as empresas, né? A gente está vendo ainda uma Selic muito elevada, então isso acaba atrapalhando o resultado das empresas, acaba atrapalhando o lucro de algumas empresas, principalmente aquelas ou mais cíclicas ou que têm um endividamento muito alto, por exemplo, né? Então o segredo, na verdade, tem sido escolher empresas que conseguem atravessar esse ambiente difícil da melhor maneira possível. Então, empresas que têm marca forte, que não dependem tanto da atividade econômica, que têm um endividamento baixo e não são tão prejudicadas com o aumento da Selic, que têm uma forte geração de caixa. Então, essas são as empresas que a gente tem visto performar melhor nesse ano, que, como eu disse, é um ano bom para o Ibovespa de maneira geral, mas tem empresas que não têm se dado tão bem assim com esse ambiente difícil, né? E por falar em distribuição de dividendos, Petrobras está na carteira, né? Esteve na de agosto, está agora na de setembro, mas novidades, né? Chegaram ali ao fim os testes ali na margem equatorial, muito importante ali para a companhia. Dependendo do resultado, né? Sendo positivo, como é que isso deve impactar ali na distribuição de dividendos da companhia? A gente não espera nenhuma mudança para já, né? O ciclo de exploração e produção de petróleo é um ciclo longo, então se ela tiver o aceite, né, e realmente poder começar a explorar a região da margem equatorial, a gente prevê aí cerca de 3, 4 anos aí da etapa de exploração e a produção começando a acontecer ali mais para o fim da década, 2029, 2030, né? Isso quer dizer que a gente não deve ter impactos aqui de curto prazo em termos de dividendos, né? Então, por mais que ela tenha esse aceite, não é uma expectativa de que os dividendos vão aumentar agora nos próximos anos, mas isso não quer dizer que não é uma região importante para a Petrobras. Na verdade, ela pode ajudar a Petrobras a prolongar por vários anos ali a produção de petróleo dela, né? A gente está falando aqui de talvez aqui algo na ordem de 1 milhão de barris por dia, né? Então pode ser uma região realmente importante para ela, mas que deve ajudar nessa questão de dividendos mais ali para a virada da década, né? Só que isso, né, apesar de não ter dividendos já, pode ser que o mercado também comece já a antecipar esse pagamento. Então pode ser que o mercado comece a antecipar no valuation essa perspectiva de que a produção de petróleo vai continuar ali por vários anos, né? Então, apesar de não ter esses dividendos não caírem já, pode ser aí que a gente tenha até uma espécie de gatilho positivo no preço dos papéis, já tentando precificar essa produção futura, né? A gente também terminou a temporada de resultados do segundo trimestre em agosto e um dos destaques, Itaú, que chegou ali também a ventilar também próprio ali dividendos extraordinários, né? Ainda tem mais espaço para Itaú distribuir mais dividendos? Continua na carteira para setembro? Sim, a Itaú é uma das ações que estão há mais tempo na nossa carteira, né? A gente sempre tenta fazer alguns ajustes ali pontuais, mas a Itaú acaba sendo ali o coração do nosso portfólio, ali, da nossa carteira de dividendos, e os resultados do segundo trimestre mostraram o porquê, né? Resultados muito fortes, quanto a gente tem visto aí outros bancos com um pouco mais de dificuldades, o Itaú apresentando resultados acima das expectativas, revisando o guidance para cima, aumento de lucros, aumento de receita, enfim, uma série de fatores positivos, né, para os papéis e para os resultados futuros. E, inclusive, essa boa notícia aí, o CEO, né, o Milton Maluhy, acabou trazendo essa perspectiva de que a companhia faça um pagamento de dividendos ali extraordinários no começo de 2026,
assim como já aconteceu nesse ano de 2025. Então, o Itaú, com essa sequência de bons resultados que ele solta um atrás do outro, ele tem conseguido fazer esse pagamento de dividendos extraordinários, está quase virando dividendo ordinário, né? Todos os anos ele tem conseguido pagar aí dividendos mais do que o planejamento, né? E isso, na nossa visão, deve continuar. O Itaú continua com um balanço muito sólido, como eu disse, revisou o guidance para cima, então perspectiva de que o resultado do ano seja ainda melhor do que se esperava ali no começo. E a gente, claro, tem perspectivas de que a gente tenha talvez aí uma desaceleração no segundo semestre, com a Selic ainda muito elevada, mas a gente entende que é um banco que tem um balanço extremamente sólido, que tem conseguido e deve continuar conseguindo superar aí as adversidades do mercado, inclusive com remunerações aí extraordinárias para os acionistas, né? E depois de Petrobras e Itaú, queria que você falasse um pouquinho aí. Tem novidade na carteira para setembro? Tem novidade. A gente aproveitou esse mês, todas essas questões aí de receios com tarifas, para colocar na carteira uma ação que acabou sofrendo aí com essas novidades, né, que foi a Eucatex, uma empresa que está na nossa carteira de dividendos do Vacas Leiteiras há algum tempo, e a gente entende que é uma empresa que tem muito potencial de crescimento ainda, mas ela está muito fora do radar. É uma empresa que está fora do radar, então acaba não estando precificada como a gente entende que deveria estar se fosse uma empresa que fosse mais conhecida. Tem apresentado resultados muito fortes. Primeiro semestre, ali, crescimento de receita de 15% versus o primeiro semestre do ano anterior, EBITDA subindo 30%, margens crescendo em 3 a 4 pontos percentuais, com perspectivas positivas aí para o resto do ano. Tem essa questão das tarifas, né, que é uma preocupação e, na verdade, ainda é algo indefinido, mas a gente entende que boa parte disso o mercado já colocou essa notícia positiva aí no preço dos papéis, né? Desde a notícia, as ações caíram ali quase 10%, enquanto o Ibovespa subiu no período, né? E pode ser que a gente tenha novidades positivas aí envolvendo essas questões tarifárias, a depender aí da decisão do governo americano, né? Então, a gente fala isso no relatório, né, com um pouco mais de profundidade, e entendemos que é um papel que, além de tudo isso, negocia por um valuation bastante atrativo. Estamos falando aqui de 5 vezes lucros e um yield que deve ser maior do que 6% no ano, né? Então, a gente gosta bastante aí de Eucatex. Você conferiu aí algumas das indicações da carteira de dividendos para setembro. Para conferir o relatório completo, é só clicar no link da descrição, totalmente de graça.